Meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas, como fazemos aqui a cada sábado. Rogamos a Deus que nos abençoe hoje e sempre. Meus amigos, hoje nós vamos estudar uma doutrina belíssima. Na palavra de Santo Agostinho, o estudo dessa doutrina, segundo ele, deveria converter realmente até aqueles irmãos mais incrédulos. E Santo Agostinho diz assim: o estudo dessa doutrina deveria convertê-los pela sua doçura e pelo seu encanto. É a doutrina, gente, dos anjos da guarda. É um estudo muito interessante, um estudo realmente que nos conforta, que nos enche de esperança, nós que estamos todos aqui, mais uma vez na jornada física, e sabermos principalmente da bondade de Deus, que jamais nos deixa sozinhos ou nos desampara. Nós vamos aqui estudar quem são esses anjos guardiões, por que estão ao nosso lado, qual a sua tarefa junto a nós. E aí nós vamos, com certeza, no final desse estudo, compreender, sim, o quanto nós somos amados e queridos por Deus. Meus amigos, ninguém está sozinho na matéria e Deus, por sua bondade, designa como missão que alguns espíritos superiores a nós possam velar, nos auxiliar por toda nossa existência carnal e até fora dela também. Então, o nosso anjo da guarda são espíritos como nós, mas como falávamos, de uma gradação superior à nossa, obviamente, e por determinação divina, eles nos acompanham por toda a nossa existência. Como dizem os espíritos, a sua missão é bela, porém muito penosa, não é? Porque esses espíritos, eles se classificam como o maior amigo que nós podemos ter. Os espíritos superiores dizem assim, que a ligação nossa com o nosso anjo guardião é muito mais profunda e muito mais legítima do que qualquer laço de amizade que a gente construa aqui na matéria. E olha que muitas vezes na matéria nós temos pessoas que nos são afins por muitos anos, mas os espíritos asseveram, nenhuma ligação é mais profunda do que a que nós temos com o nosso anjo guardião. São nossos verdadeiros amigos, porque nos amam incondicionalmente, ainda que percebam a nossa pouca condição espiritual, porque ainda estamos em início de jornada evolutiva. Então, pelo amor de Deus e pelo amor a nós, esses espíritos, mesmo antes do nosso nascimento, já se ligam conosco. Volto a dizer, com essa belíssima missão de nos acompanhar, de nos dar conselhos, de nos inspirar nos momentos mais decisivos, nos fortalecer o ânimo em nossas provas, em nossas expiações. Tudo isso, esse nobilíssimo amigo espiritual faz estando ao nosso lado. Não necessariamente ao nosso lado fisicamente, mas psiquicamente ligado a nós, porque é justamente através do pensamento, que nós já estudamos aqui, que é o laço que une todos os espíritos, que eles atuam nos auxiliando. E aonde estamos, eles estarão junto a nós, dentro do nosso lar, na empresa, na via pública. E também, meus amigos, nos cárceres estarão junto a nós, nos hospitais, quando estivermos passando dificuldades, nos antros do vício, se lá estivermos por uma queda moral, na solidão, porque por mais que estejamos completamente sozinhos materialmente falando,
esse Espírito estará ao nosso lado, acreditando em nós e nos amparando e nos assistindo. Mas o que é que dizem os Espíritos? Estabeleçam esse vínculo mental com o seu anjo guardião. Estabeleçam essa profunda intimidade que há entre vocês. E como é que a gente faz isso? Silenciando interiormente, porque a gente vive numa avalanche constante, não é? Na nossa busca material. E em alguns momentos seria muito importante nós nos conectarmos com o nosso anjo guardião. E é preciso então criar aquele hábito interior do silêncio, da quietação emocional. E aí sim, nós com certeza estaremos abrindo o nosso canal intuitivo. Estaremos mexendo nesse nosso chakra aqui, ó, coronário, para fazer essa conexão com o nosso anjo guardião e receber dele os conselhos abençoados que poderiam passar naquele instante, as orientações, as boas sugestões para a nossa jornada. E ele está sempre pronto, gente, a nos auxiliar. Mas os Espíritos fazem uma advertência. Escutem com tranquilidade. Os Espíritos dizem assim: nem sempre nós atendemos às sugestões valiosas dos nossos anjos da guarda. Eles podem dizer assim: não te avisei disso e não o fizeste. Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira. Então, gente, o anjo guardião, esse espírito abençoado por Deus, que está sempre a velar por nós, eles sim nos advertem dos perigos da jornada, nos sugerem situações que possam trazer o nosso avanço espiritual e, sobretudo, só nos falam da verdade. Mas nem sempre na nossa jornada nós nos linkamos, não é? Nós nos conectamos ao nosso anjo guardião. Vamos naquela corrida do dia a dia, esquecendo que temos o melhor amigo que poderíamos ter ao nosso lado e que podem realmente nos auxiliar bastante. Quantas vezes estamos em momentos decisivos da nossa existência, aí vamos dormir e o anjo da guarda se apresenta e nos adverte e nos auxilia, mas obviamente eles não ferem fundamentalmente o nosso arbítrio. Nós já temos, como tratamos aqui em outros estudos, o poder, não é, meus amigos, da escolha. Mas veja aqui duas questões do Livro dos Espíritos muito interessantes. Questão 495, Kardec faz a seguinte indagação: o espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Resposta dos Espíritos: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que é chamado. Então veja que maravilha de resposta. Quantas vezes nós não acolhemos as boas sugestões desse belíssimo amigo espiritual? E aí, eles temporariamente se afastam e nos deixam seguir na jornada da maneira que nós desejamos, da forma que nos apraz. Mas Kardec faz outra pergunta: qual a espécie de mal que mais faz mal os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral?
O que é que mais aflige nosso anjo guardião quando nós praticamos um mal físico ou um mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Então, gente, os nossos anjos guardiões estão sempre a velar por nós. E desejosos que com esses seus conselhos, nós que estamos sendo tutelados por eles, possamos ir fazendo da nossa jornada física algo melhor. E aí dizem os Espíritos, valorizemos essa maravilhosa relação com o nosso anjo da guarda. Por mais que busquemos nos homens amparo e assistência, embora esses homens estejam por vezes em melhores condições, ainda assim são humanos, também sujeitos aos equívocos da caminhada, não é? Então, muitas vezes nós buscamos nossos líderes religiosos, buscamos os homens de mais sabedoria para tentar nos auxiliar. Isso é válido, mas não podemos esquecer que ainda assim são homens na jornada de progresso também. Então, volto a dizer o que falávamos lá no início. O nosso anjo guardião, esse sim, é nosso amigo incondicional e que está em plenas condições de nos responder todos os nossos questionamentos. Eles dizem uma frase importante assim: os verdadeiros anjos guardiões, que são esses espíritos designados por Deus, são santificados pelo bem que fazem e não pelos títulos. Então, gente, nós nos acostumamos com aquelas imagens de anjos, não é? Com asas, realmente criados por Deus numa situação já privilegiada, e não é nada disso. São espíritos que aprenderam, jornadeando e crescendo, a amar as pessoas incondicionalmente. O que é que nós falávamos? Seu protegido pode estar num cárcere por uma queda moral que teve, pode estar nos vícios, em qualquer local que nós estivermos, na maior queda moral e dificuldade, esses anjos estarão sempre ao nosso lado, velando e nos auxiliando a vencer nossas dificuldades. E aí é importante lembrarmos disso, não é? Que o anjo guardião é nosso amigo e nosso representante de Deus, mas que sempre, meus amigos, eles vão estar respeitando a nossa liberdade de pensar, de agir, sobretudo de realizarmos as nossas escolhas. É isso que eles fazem. Velam por nós, mas nos respeitam profundamente as decisões. Bom seria que todas as pessoas tivessem conhecimento dessa doutrina dos anjos da guarda, como dizia Santo Agostinho, não é? Eles se converteriam para essa doçura que é ter esse amigo espiritual sempre ao nosso lado. E aí eu trago no final de nosso estudo uma advertência também muito interessante. Por que não sermos na matéria anjos da guarda também? Nós já procuramos ser para os nossos filhos, que sejamos para todas as pessoas. Quando a gente empresta a nossa escuta, quando nós levamos a um amigo uma palavra de conforto, de auxílio, principalmente esses amigos que estão em queda moral, nós estamos sendo anjos também na matéria. E quantos de nós não já teve, até esse momento de nossa existência, verdadeiros anjos também aqui na matéria, nos auxiliando? Então, gente, que nós possamos nos ligar mais frequentemente ao nosso anjo guardião durante o nosso dia,
no momento do nosso sono, nas alegrias, nas dificuldades e tristezas, sempre, 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 esse Espírito mais evoluído que nós estará, por missão divina, ao nosso lado. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e nos faça melhores a cada dia. Muita paz e luz para todos. Se gostaram desse estudo, peço mais uma vez, deixe o seu like, não é que isso ajuda o nosso canal. Se inscrevam também, se desejarem, divulguem para os seus amigos, para os seus familiares, para que essas mensagens de paz e de luz cheguem a todos os corações. Muito obrigado a todos e que Deus nos ilumine hoje e sempre.